Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nessa nova temporada estamos estudando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e no episódio de hoje estudaremos o capítulo 7, que tratará sobre a origem do homem. A antropologia teológica ou bíblica é o ramo da teologia sistemática que estuda a criação, a imagem divina, a constituição da natureza e o destino final do homem, de acordo com as Escrituras. Concernente ao estudo da imagem divina no homem, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, é necessário reafirmar duas verdades fundamentais já no início. Primeiro, a imagem divina não quer dizer que o homem foi criado representando a forma física de Deus, pois o Senhor, ele é espírito, ele é eterno e imutável, conforme João capítulo 4, versículo 23 e 24 e Lucas 24, 39. Segundo lugar, a imagem divina não equivale a uma participação essencial na divindade, pois a expressão imagem e semelhança não significam divinização. Portanto, deve-se evitar dois sérios equívocos: atribuir a Deus corpo físico e elevar o homem à classe divina. Entretanto, a imagem de Deus está dividida em duas categorias: natural e moral. A natural representa a personalidade com todos os seus atributos. Já a moral, por sua vez, diz respeito à constituição moral do homem. Vejamos, então, agora, o que nos diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus sobre a antropologia bíblica. Vejamos, então, o que nos diz a declaração. Abre aspas. Cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra homem no relato da criação em Gênesis 1 e 2 é Adão, que aparece depois como o nome do próprio primeiro homem criado por Deus. O ser humano foi criado, a Bíblia diz, macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Trata-se então de um ser inteligente e que foi capaz de dar nome aos animais. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 19 e versículo 20. Foi feito à semelhança de Deus. A Bíblia diz, os homens feitos à semelhança de Deus. Isso está em Tiago capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz que foi um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória. Salmos capítulo 8, verso 4 e 5. Mas ainda este ser, o homem, foi dotado por Deus de livre arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda no Éden. A Bíblia diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João capítulo 7, versículo 17. Mais de uma vez, Israel, o povo de Deus, teve a liberdade de escolha quando foi chamado por Deus. Podemos citar Josué capítulo 24, versículo 15. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado a coroa da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Adão é o primeiro homem, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, e dele e Eva veio toda a geração dos seres humanos que vivem sobre o planeta Terra. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Vejamos então o que a Declaração de Fé nos diz sobre a constituição humana. Vejamos então o texto. Entendemos que o ser humano é constituído de três substâncias: uma física, corpo,
e duas imateriais, alma e espírito. Exemplo desta constituição tripartida, nós temos o próprio Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 39, João capítulo 12, verso 27 e Lucas 23, 46. Essa doutrina é chamada de tricotomia. Tanto Cristo como os homens são apresentados nas Escrituras com estas três características distintas e essenciais. A Bíblia diz: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. E ainda: e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16 e também capítulo 3, verso do 1 ao 4, o apóstolo Paulo mostra o homem natural. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, verso 3 e verso 4. Termo que literalmente quer dizer pertencente à alma. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem carnal e o homem espiritual, conforme está em 1 Coríntios 2 e 15. Por estas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, conforme Gênesis 6 e 3, Salmos 78 e 39, chamada de homem exterior, e uma outra parte, a parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e também da alma. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Falando sobre o corpo como sendo o símbolo de uma casa e uma destas partes constitutivas do homem, notemos cada uma delas separadamente. Falando sobre o corpo é um invólucro do espírito e da alma. Isso está em Daniel capítulo 7, versículo 15, Gênesis 35 e 18. É a parte física do homem exterior que se corrompe, ou seja, que envelhece e que é mortal. O homem é carne como criatura perecível. O texto sagrado diz assim: porque toda a carne é como a erva. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Rejeitamos, então, a ideia de ser o corpo a prisão da alma e também do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Pois ele, o corpo, é o templo do Espírito Santo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. As Sagradas Escrituras mostram isso em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, e também 1 Coríntios 6, versículo de número 19. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. A Sagrada Escritura diz: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15, 42. Analisemos a partir de agora, de maneira mais específica, o que a declaração de fé nos apresenta sobre a parte interior do homem. Vamos falar agora sobre o homem interior. Praticamente tudo que a Bíblia diz a respeito da alma fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. A Bíblia diz: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ainda: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6 e 9. Às vezes, o ser humano na Bíblia Sagrada é tido como corpo e alma. E não tem mais os que matam o corpo,
e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10 e 28. E, em outras vezes, as Sagradas Escrituras ainda apresentam corpo e espírito. Vejamos, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Deus, ele é revelado em sua palavra como sendo espírito, João 4, 24, e também alma, Isaías capítulo 42, versículo 1. Essa interligação, às vezes, confunde os termos alma e espírito, como está escrito. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Entretanto, eles são distintos entre si. O Espírito Santo opera por meio do espírito humano. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8 e 16. Mas isso nunca se diz, por exemplo, com respeito à alma humana. A Bíblia fala sobre o homem perder a sua alma. Vejamos. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. Essa linguagem, todavia, nunca é usada a respeito do espírito humano. A alma e o espírito são substâncias espirituais incorpóreas e também invisíveis. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas. Porém, precisamos dizer aqui que são inseparáveis. São os dois lados da substância não física do ser humano, o homem interior, como está em Efésios capítulo 3, versículo 16. A Bíblia apresenta vários termos para indicar a parte espiritual do ser humano, além de alma e espírito, tais como os termos mente, vontade e esse uso metafórico de coração e também até de rins. Vejamos o que diz a palavra. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Falaremos agora um pouco sobre o espírito do homem. Então vejamos o que a declaração de fé nos fala sobre o espírito humano. Ensinamos que o espírito é uma entidade distinta da alma, que às vezes é confundida com ela, porque os dois elementos são inseparáveis e de substância imaterial. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão quando este foi criado. O texto diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2 e 7. O espírito humano está em todos os seres humanos. O texto diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende os céus e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. O espírito está dentro do corpo. Diz o texto: com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim madrugarei e buscar-te-ei, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26 e 9. Continuando. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Daniel, capítulo 7, versículo 15. É por meio dele, do Espírito, que se adora a Deus. João 4, 23 e 24.
e que ele se torna também, o Espírito, o centro da devoção a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Quando passa a ser morada do Espírito Santo, o nosso espírito, o texto diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Do espírito humano, precisamos dizer aqui, provém o desejo de buscar as coisas espirituais. Vamos então comentar a partir de agora um pouco também sobre a alma humana. Vejamos o que a declaração de fé nos diz sobre a alma humana. A palavra alma tem vários significados na Bíblia, a saber, o próprio indivíduo. Diz o texto: a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4. A alma também pode se referir a uma pessoa. O texto diz: todas as almas, pois que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 5. A Bíblia ainda diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Mas também a Bíblia fala sobre a própria vida do homem, sendo essa parte material. Jó capítulo 12, versículo 10, Mateus capítulo 10, versículo 39. A alma do homem é a sede dos seus apetites físicos. Números capítulo 21, versículo 5. Deuteronômio capítulo 12, versículo 20. Também podemos dizer que é na alma onde há as emoções. A Bíblia diz: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmos 86:4. Mas ainda, ela também é a sede dos desejos, tanto os bons como ruins. Eclesiastes capítulo 6, por exemplo, versículo 2, Provérbios 21:10. A sede das paixões, Jó 30, versículo de número 25. E também a sede do intelecto humano. Isso está em Salmos 139, versículo 14. A alma humana é o centro afetivo. A Bíblia diz: dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia. Pois por que razão seria eu como a que era ao pé dos rebanhos dos teus companheiros? Cântico de Salomão, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia fala sobre sendo também o sentido volitivo humano. Jó, capítulo 7, versículo 15. E também o aspecto moral do ser humano. Gênesis, capítulo 49, versículo 6. E também da vida humana. A alma, ela comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. A alma é a partir dela que o homem sente, alegra-se e também sofre através dos órgãos sensoriais. Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, mas, precisamos dizer, inseparável do espírito, embora distinta dele, como já foi falado, formada por Deus dentro do ser humano, sendo também consciente. E essa consciência, mesmo depois da morte física, ela permanece. A Bíblia diz: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9. Neste momento, veremos agora um pouco também sobre o que a declaração de fé nos apresenta sobre o fôlego de vida agora nos
animais. Então vamos ver sobre o fôlego de vida nos animais. O texto diz: os animais foram criados por Deus conforme a sua espécie. Gênesis 1, 21, versículo 24 e 25. Mas o ser humano foi criado à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e 27. A natureza física do ser humano é o que há de comum com os animais e também até com as plantas, sendo que a nossa estrutura física, o ser humano, é mais complexa. Essa diferença é, portanto, de grau. As Escrituras chamam de alma vivente tanto o ser humano como os animais. Gênesis 1 e 21 e Gênesis 2 e 7. Há, porém, diferença no tipo de alma que o homem possui, pois os animais têm uma alma rudimentar. O termo sangue é, às vezes, usado para designar a vida dos animais. Levítico 17, verso 14. Assim como nem toda carne é uma mesma carne. 1 Coríntios 15, 39. Da mesma forma, nem toda alma é uma mesma alma, pois Deus soprou nos narizes de Adão o fôlego de vida. Assim sendo, a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. O texto diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2 e 7. Ainda, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33 e 4. A alma dos animais irracionais é extinta no momento da morte deles. Mas não é isso que acontece com os seres humanos. A expressão em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 a 21, não faz menção da palavra alma, o que revela a morte física comum tanto aos humanos como aos animais irracionais. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 a 21. Para finalizar este capítulo, notaremos agora sobre os destinos da alma e do espírito humano. Vejamos o que a declaração nos diz sobre os dois destinos. A declaração diz: ensinamos que na morte física do ser humano, alma e espírito são separados do corpo. Gênesis 35 e 18, Tiago capítulo 2, versículo 23. E que os cristãos que partirem deste mundo são chamados de espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 23. E os demais de espíritos em prisão. 1 Pedro 3 e 19. Mas esses espíritos não ficam vagando no espaço e nem se comunicam com os vivos. Lucas 16, verso 27 ao 29. Rejeitamos a crença da comunicação dos mortos com os vivos e também da doutrina da reencarnação. O texto diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 e 27. Ainda, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Salmos 78 e 39. Entendemos que a morte significa a separação. João capítulo 5, versículo 24 e Efésios capítulo 2, versículo 1. Compreendemos que há apenas dois destinos para os seres humanos: o céu ou o inferno. Mateus 25, 46, João 5, 29. Deus tem um lugar preparado para os salvos na sua morte, que é identificado de diversas maneiras. A Bíblia diz: uma casa não feita por mãos eternas nos céus, nossa habitação que é do céu. 2 Coríntios 5, verso 1 e 2. Ainda, habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5 e 8. Continuando, estar com Cristo. Filipenses 1 e 23. À luz das Escrituras, podemos afirmar que os mártires da grande tribulação aparecem debaixo do altar de Deus no céu. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11.
Finalizando então nosso comentário deste capítulo, como vimos, de acordo com as Sagradas Escrituras, o ser humano é desta forma composto de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Embora não seja tão fácil explicar a tricotomia humana, ela, todavia, é uma realidade. Por intermédio do Espírito, entramos em contato com Deus. Por isso, deve o nosso espírito ser quebrantado. Salmos 51:17. Deve ser voluntário. 51 de Salmos ainda, versículo 12. E ainda deve ser reto. 51:10. Testemunha o apóstolo Paulo que servir a Deus em seu espírito é algo maravilhoso. Romanos 1, verso 9. Quando de nossa morte entregamos a Deus o nosso espírito. Lucas 23:46, Atos 7:59. Não podemos separar a alma do espírito, pois ambos formam uma unidade indivisível. Através da alma, é-nos possível, utilizando-nos de nossos sentimentos, entrar em contato com o mundo exterior. Não podemos esquecer-nos de que, na Bíblia, a palavra alma aparece como sinônimo de espírito. Nós vimos isso, Gênesis 2:19, Salmos 42 e verso 2. Nosso corpo não é a realidade final do nosso ser. O seu movimento é proveniente do sopro de Deus como um Criador, o sopro que recebemos dele, Gênesis 2:7. Através dele, do corpo, cabe-nos glorificar a Deus, pois não é instrumento de imundície, mas de santificação. 1 Coríntios 6:18-20. Então, nós concluímos aqui esse capítulo sobre a declaração de fé e eu espero que você tenha gostado de estudar conosco este documento tão importante. E no próximo episódio veremos o capítulo de número 8, onde falaremos sobre as criaturas espirituais. Que Deus abençoe você e a sua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.